Pode dizer-me o seu nome, Álvaro Manuel Moura Martins, a data e o local de nascimento. 28 de setembro de 1951, em Guimarães. Com quem vivia antes de ser mobilizado e o que é que faziam? Estudava e vivia com os meus pais. Teve alguma ocupação antes de ser mobilizado? Estudante. Sempre estudante. Para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Fui para Angola em 1970, finais de 1973. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação que iria para a guerra? Perfeitamente. Perfeitamente. Como foi esse dia? Foi um dia normal, estava já tinha tirado a especialidade, estava no serviço militar em Coimbra, estava no agrupamento de saúde, não pensava já ser mobilizado, já tinha toda a gente ido, havia já outro contingente que podia ser-lo, e entretanto, de repente, eu dou as férias a um colega meu, porque ele ia sair e eu não me importava de ceder o mês de férias a ele e depois fazê-lo um mês mais tarde. E nesse mês fui chamado. Fui chamado, fui mobilizado e foi-me dito para comparecer aqui na Vila Nova de Gaia. E foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Não. Não. Que tipo de treino militar recebeu antes de partir? Foi um treino, não sei como é que os comandos fazem, mas foi muito próximo disso. Foi um treino porque nós já tínhamos feito a aprendizagem, depois aquilo foi aperfeiçoar naqueles 3 meses de intensivos naquilo que era a vida, o que seria em Angola. Quer dizer, criaram-se todos os teatros possíveis, pelo menos da parte deles. E quando lá cheguei as coisas eram muito diferentes, não era exatamente assim. E, portanto, não andámos em combate em campo aberto, não fazíamos nada disso. Era uma guerra mais psicológica, guerrilha no meio do mato, matavam 1 ou 2 e fugiam. Ficava tudo traumatizado e não se resolvia nada e acontecia. E como foi a viagem para Angola? O embarque, quanto tempo é que durou? Sim, isso foi rápida e foi boa na altura, porque já se ia de avião e foi rápida. Claro que foi difícil. E nem me despedi da minha mãe, claro. Disse-lhe que vinha para a semana a seguir, mas não voltei. E em que quartel ficou, lá em Angola? Não fiquei em apartamento nenhum. Aquilo foi um apartamento nas redondezas de Luanda. Se quer que lhe diga, já não sei o nome daquilo, mas sei que era. Quando estava mobilizado, ficava-se ali durante uma semana, foi 15 dias. E depois ia-se para o local que estávamos indicados. Éramos uma companhia de intervenção, portanto, também por essa razão é que o nosso treino foi mais intenso. E foi mais com fogo real, que era de G3, de Dreiser, de granadas. Foi tudo muito próximo daquilo que nos ia acontecer em Angola. Que funções é que o Sr. Álvaro ocupou? Enfermeiro. Quanto tempo esteve mobilizado? Mobilizado como? Quanto tempo é que esteve lá em Angola? Estive 4 meses só. E esteve sempre lá no mesmo local? Não. Isso é que foi bem o problema. Trabalhava todos os dias, nunca tive folga, porque nós em Angola, em África é assim que se faz. Temos um pequeno acortelamento, que não é acortelamento, é uma zona, um acampamento como o arame fora para dar a volta. É assim que nós estávamos defendidos do inimigo. E, portanto, durante a manhã tínhamos que atender os militares até às 10 e depois os civis das 10 ao meio-dia. E depois de tarde, ou íamos fazer uma escolta, ou íamos fazer uma operação para o mato, sei lá. Tanta coisa diferente. E era assim que a nossa vida ali. Altamente traumatizante, porque eu vi muitas coisas nos militares, nem tanto. Vi no militar, vi uma coisa muito grave, mas nos civis vi coisas que nunca pensei ter visto. Nunca pensei ver senhoras com tantos bebés a morrer, tantos com gastroenterites, que nos chegavam já no limite, porque eles lá chegavam a ter que andar 5, 6, 7 km a pé,
para chegar à zona onde nós estávamos. Portanto, já chegava lá com os bebés no limite e que já não conseguia. Depois, todos os outros dramas que tinham, ferimentos, fraturas, tudo muito, muito complicado para ser tratado e curado. E como foi esta adaptação, esta nova cultura, estes povos, à paisagem, ao clima? O clima não me gostou, porque eu adapto-me bem ao clima. Calor foi calor, era um calor úmido. Não é que me tivesse gostado muito, mas claro, saíamos dali. Quando fazíamos operações de 8 dias no mato era muito complicado, sim. Nem podíamos tomar banho, não podíamos tirar a farda sequer. Nunca nos despíamos. Portanto, era dormir conforme estava, calçado, e era levantar como estava. Portanto, 8 dias andávamos assim. Então estas vivências do cotidiano não saíam disto? Não, quer dizer, quando estava na zona, numa vila onde eu estive, o que me interessou mais na altura era realmente o fator dos civis, as pessoas com, sei lá, das crianças, mesmo homens e mulheres. Aquilo era muito complicado tratar daquelas pessoas porque não tínhamos médico. Eu era conhecido pelo doutor e eu não era médico, mas era a única pessoa que estava ali que os socorria, não é? E que os tratava na medida, algumas vezes com êxito, outras vezes sem êxito. Portanto, muitas vezes tínhamos que dar uma aspirina para fazer de conta que tratávamos. Não tínhamos hipótese nenhuma. Os recursos eram escassos? Muito escassos. Não havia medicação quase, era muito difícil. E a medicação desde antibióticos, doenças mais grávidas e, por exemplo, utilizámos uma droga para quando houvesse um rebentamento numa mina e alguém ficasse amputado, tínhamos que dar essa droga para tirar as dores, que era a base de morfina e uma mistura. Isso tínhamos que justificar por escrito. Por escrito, quando chegámos ao quartel, tínhamos que justificar porque é que utilizámos aquilo. Como contactavam com a família em Portugal? Aerogramas. Não havia outra maneira. Não havia telefones. Não havia telefones nem fixos. Não havia hipótese. Mas nunca tive contacto com a minha família durante o tempo que estive lá. E recebiam notícias frequentemente de Portugal? Não. Dava eu mais que, se calhar, recebia, claro, da minha família sim, mas o resto de Portugal não. Agora, eu dei conhecimento aqui, quando escrevi ao meu pai e disse que ia haver uma revolução, isto já foi em dezembro, e a revolução só foi em abril. Mas nós já sabíamos lá que os militares iam fazer um ato revoltoso e que iam tentar apoderar-se do poder. E depois isso aconteceu em março, penso que foi em 16 de março, ou 11 de março. Mas, não, foi em 16 de março, acho que foi. Uma revolta dos sargentos e depois acabou por vingar no 25 de abril. O Sr. Álvaro deixou namorada em Portugal? Deixei. Teve uma madrinha de guerra? Não. Nunca quis, nem nunca quis tatuagens, nada que me recordasse a guerra. Como é que era a vossa alimentação? Como é que era o acesso à água? Como é que cozinhava? O acesso à água, no último mês, me aconteceu isto, era ir buscar água ao rio. Enchíamos os cantis no rio, porque não havia água, e depois colocávamos 2 pastilhas de cloro no cantil, e era assim que bebíamos água. Comida, era com massa, porque não havia carne, não havia pão, era bolachas de água e sal. Quando íamos buscar qualquer produto para a nossa alimentação, uma vez, quer dizer, chegámos a ir buscar peixe, estupidez, e já chegava tudo estragado, portanto era tudo para deitar fora. Carne e tudo era muito difícil. Nós só comíamos carne quando alguém ia à caça. Havia lá militares habituados a caçar, então caçavam peças. Neste caso, por exemplo, chegaram a caçar uma para a caça que deu para a companhia toda durante não sei quantos dias. Há pouco disse-me que não existia um médico. Como é que existia? Como é que era a assistência a nível de saúde? Éramos nós que tínhamos que resolver. Claro que quando fiz a minha formação, claro que eu fui ensinado para determinadas coisas, mas fui só para tratamentos urgentes e militares. Mas de qualquer maneira fazia perguntas. Eu sempre fui curioso e por coincidência, quando andava a estudar
Eu tinha um dos colegas meu de quarto que estava a estudar medicina e eu ajudava-o, porque naquela altura não havia livros em português, era preciso ser traduzidos. Eu ajudava a traduzir e comecei a gostar de medicina também, por coincidência. Se calhar foi por isso que eu fui para enfermeiro. Nos testes psicotécnicos, se calhar dei-lhe alguma indicação de que foi um erro, que eu andava em eletrotécnica, não tinha nada a ver com medicina, mas provavelmente devo ter dado alguma indicação nos testes psicotécnicos que eles me puseram. E eu gostava, até gostava, e pronto, fazia perguntas e tentava. Não há como hoje a informação é muito mais fácil, mas naquela altura não. Mas pronto, e depois resolvia os problemas da melhor maneira. Que sabia e que podia, e disfarçadamente, quer dizer, nunca realmente mediquei ninguém por erro ou por dúvida, mas tentava, não fosse um placebo, não é? Tentar às vezes resolvia, às vezes eu resolvia. Tem alguma memória das enfermeiras paraquedistas? Tenho muito boa memória da enfermeira que veio ao meu lado. Na altura do avião era uma viagem muito longa porque estávamos proibidos de atravessar os países africanos. Tínhamos que andar sobre o mar, a viagem era toda feita de Angola sobre o mar, e não no espaço aéreo deles, portanto tínhamos que ir ao largo. E lembro-me de ter uma enfermeira paraquedistas que eu tenho muita pena, nunca mais a vi, mas foi excelente comigo. Eu vim deitado numa maca, altamente traumatizado, tive que fazer 3 transfusões de sangue para poder fazer a viagem, e ela sempre ao meu lado, sempre estava bem e tal. E foi de facto marcou-me, isso marcou-me. E ela foi comigo ao hospital militar, mas depois, portanto, nunca mais soube nada da senhora, mas foi bom. Nessa altura, sim, foi muito bem tratado. Como se ocupavam nos tempos livres? Lá era jogar a bola, jogar cartas, quando podíamos, não é? Quando estávamos em zonas em que era possível jogar a bola, jogava-se a bola. Quando não era possível, não se jogava. Claro, é evidente que havia zonas mais perigosas que outras e, portanto, estávamos sempre sujeitos a ataques e, portanto, se estivéssemos em campo aberto, claro que era muito mais fácil e havia sempre esse cuidado. Como passavam os feriados e as festas? O Natal, a Páscoa? A trabalhar. O Natal passei a trabalhar. No Natal só me lembro à noite de lembrar-me que era Natal. O resto foi sempre a trabalhar. E à noite porque não houve nenhuma urgência, não houve nada. E estivemos naquele período que nos permitiu estar um bocado descansados e beber umas cervejas, etc. E dar pontapé nas paredes. Como eram os contactos Desculpa, que dá pontapé na parede porquê? Porque eu vim de uma família muito unida e nós, toda a família se reunia todos os fins de semana, toda a família. E éramos à volta de 25 ou 26. E no Natal era assim. Reuniam todos. E essas lembranças, na altura, para mim foram muito complicadas. Embora a gente procure, lá está, tentar da melhor maneira possível não pensar, mas... Não, e depois a gente não dorme, porque sabe que estando num contexto de guerra e é uma preocupação enorme. Nós mesmos na noite não estamos sossegados. Os acortelamentos que eu estive não era nada morado, era tudo com arame farpado. Que não era acortelamento, quanto é que eu disse. Era mais um acampamento. E, portanto, estávamos sempre sujeitos e estávamos sempre, eu dormia com a arma na cabeceira da cama. Estavam em alerta sempre? Sempre em alerta, sempre em alerta. E muitas vezes fui abordado pelo comandante de companhia, às 3 da manhã, 4 da manhã, levanta-te, vão para uma operação. Era uma operação secreta e, portanto, ninguém sabia, só ele. E mesmo tudo, os que iam connosco, os sargentos, os alferes, também não sabiam. Tomavam conhecimento naquela altura. Como eram os contactos com as populações locais? Da nossa parte eram bons. Criei, não direi amizades, mas muita gente me ficou grata pelos meus tratamentos. Tive muitos presentes. Fiquei sem eles, porque também vim sem nada, portanto, e quem ficou lá ficou com eles. Mas sim, as pessoas davam-se muito bem comigo, porque eu tentava ajudar na medida do possível. E claro que às vezes eles pensavam que eu fazia algum milagre, não é? Porque realmente as pessoas estavam muito mal, e conseguia-se que elas recuperassem. Mas às vezes não era por mérito meu, era
algum antibiótico que eu administrava e que aparentemente parecia uma coisa muito grave e não seria. Porque aquilo, em Angola há muitas doenças que, desde, por exemplo, a malária, o paludismo. O paludismo era terrível. Eu estive uma vez com 3 militares, onde eu estava não havia enfermaria, portanto estávamos numa fazenda e era dentro de uma pequena casa que servia de quartos. E estive com eles ali 4 dias. E estive com medo que algum desses fosse, porque eles chegaram a ter 42 de febre. Isso é muito, muito complicado, porque nós ficámos muito limitados, muitas vezes sem saber o que havíamos de fazer. Mas era assim. Não havia outra maneira. E contactavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Sim, sim. Sim, fazíamos. Eu, por exemplo, ia muitas vezes a fazendas quando estavam doentes, quando os filhos também estavam doentes. Nós íamos muitas vezes às fazendas, na medida do possível, a tratar. Por exemplo, olha, o paludismo era muito assim. Éramos nós que dávamos as injeções, que administrávamos a medicação. Porque havia zonas em que as fazendas estavam completamente isoladas. Lá andava-se até, fazia-se percursos mais de avião do que automóvel, porque era tudo muito longe. Quais as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? Aquilo que já lhe disse, quer dizer, era tentar tratar os civis da melhor maneira possível e às vezes de ser impotente para poder fazê-lo da melhor maneira e depois era o constante sobressalto em que estávamos. Íamos para o mato, estávamos sempre sujeitos ouvíamos um barulho, sempre sujeitos a levar um tiro, sempre sujeitos a levar com uma granada, e era tudo muito complicado. Tínhamos sempre um cuidado enorme, para que se alguém morresse só 1 ou 2, não é? Porque fazíamos uma distância que é de regra, não matam uns dos outros. Ou se alguém pisasse uma mina também, para que se fosse só ele, que apanhasse com consequência. Era uma guerra muito psicológica, percebe? Era uma guerra muito... Não havia indicação onde é que o inimigo estava. Neste caso chama-lhe inimigo, pronto, mas depois percebemos que não era bem assim. Porque eles tinham... Os guerrilheiros lá eram muito politizados e muitas vezes a gente confrontava-se e eles diziam que não tinham... A missão deles não era matá-los, era criar-nos problemas psicológicos, porque o que eles queriam era a libertação do país, mais nada. E às vezes eram muito teóricos, muito teóricos, sim. E conseguiam convencer-nos que, de facto, estávamos ali a mais. É muito o que eu estou a dizer, é muito difícil. Provavelmente isto vai mexer com a mente de muita gente. Porque já vi lá muita coisa. E há coisas que nem posso falar. Nem vou falar porque não posso. Existem outras memórias ou histórias que gostaria de partilhar, nomeadamente o momento do seu acidente? Não, mas o acidente para mim só foi grave não ser atendido, não ser socorrido com os meios que achava que existiam, que era um helicóptero. Na altura dizia-se que não podia aterrar, porque já foi na entrada da noite. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Sei que cheguei ao hospital militar num estado muito grave mesmo. E pronto, aí consegui recuperar, porque o médico disse-me logo. Fizeram várias perguntas e como eu lhe disse que praticava desporto, e ele disse, portanto, está aí o segredo. Não aguentaste porque praticaste desporto, tens boa musculação e consegues resistir, porque eu cheguei lá completamente desidratado. Porque é outro problema que nós, os militares, tinham, é que, como lhe disse, tínhamos que ir buscar água ao rio, muitas vezes. Só se estivéssemos numa vila, mas mesmo assim não era fácil. E depois tínhamos que desinfetar a água, tínhamos que tirar as folhas, primeiro tínhamos que limpar a superfície da água, depois meter o cantil, para que não houvesse nenhum mosquito, senão... Quer dizer, era muito... Isto é difícil de explicar, porque nos tempos que correm hoje é quase impensável, não é? Os militares hoje têm condições muitíssimo boas em relação àquilo que a gente tinha. Não tínhamos dúvidas nenhuma. Eu vejo muitas missões no estrangeiro que eles fazem.
Não tem nada a ver com aquilo que nós tínhamos na altura. Pronto, era outra época também, não é? Nós estamos, já passaram 50 anos, as coisas são diferentes. Mas a partir de 25 abril começou-se a respeitar mais os militares. Começou-se mesmo, os superiores hierárquicos começaram a respeitar mais os militares que estavam abaixo deles, e isso foi bom, porque havia mais diálogo, e isso foi muito importante. Embora eu não me possa queixar, porque eu tive sempre com o meu capitão, tive sempre um bom diálogo, porque ele não era militar, também era civil, também era militar voluntário, e isso também foi bom. Ele era daqui de Matosinhos, e foi bom, que também tivemos um bom diálogo muitas vezes, conversávamos muitas vezes, e foi muito bom. Com ele, sim. Quando é que regressou a Portugal? Em que ano? Em 74. Quando regressou a Portugal, conseguiu encontrar logo emprego? Não, ainda estive um ano e meio no Hospital Militar do Ano, um ano e meio no Hospital de Lisboa, e depois estive 9 meses, sim, cerca de 9 meses no Alcoitão. Sim, depois saí na altura porque tive problemas com a direção do hospital, porque reivindicávamos coisas que eles achavam que não devíamos fazer, e na altura saí, eles convidaram-me a sair. E nós tínhamos no Alcoitão, foi uma passagem muito boa para mim, porque era dos melhores da Europa, aquilo eram realmente 5 estrelas, era um hospital fantástico, com um grupo de trabalho, enfermeiros, médicos fantásticos, com uma enfermeira-chefe fantástica, que aquilo não me deixava passar nada. Qualquer enfermeira era logo repreendida se alguma coisa não estivesse bem, connosco. E foi muito bom estar ali, porque nos adaptamos à vida. Porque havia uma coisa que não existia em mais lado nenhum, a não ser no Alcoitão. Nós frequentávamos o bar e a cantina, o restaurante, com os médicos e com os enfermeiros, era o mesmo, é tudo igual. Portanto, nós podíamos conviver com eles, portanto, podíamos ter conversas particulares a qualquer momento, e isso foi muito bom para nós. Adaptámos-nos à vida civil, eles começaram a ensinar-nos como é que nós nos havíamos de adaptar à vida civil cá fora, percebemos que afinal não éramos uns afastados da sociedade, porque era isso que acontecia, sabe? Eu quando fiquei em cadeira de rodas, saí muitas vezes no Estoril, em Lisboa, era muito raro ver uma pessoa em cadeira de rodas. Quando cheguei a Guimarães, então, isso nem se falava. As pessoas nem saíam de casa. Mesmo os miúdos, os pais não tinham a vergonha de os trazer para a rua, os bebés e adolescentes, e ficava tudo em casa, não vinha ninguém para a rua. Eu em Guimarães dei uma pedrada no chaco, comecei a vir, ia ao cinema, ia ao teatro, fazia tudo. Até festas eu ia, não tinha concertos, ia a todo lado. Eu chegava aí a concertos que, às vezes, os cantores chamavam por mim e punham-me em cima do palco para estar numa posição melhor. Portanto, isto já é depois do 25 de Abril. É evidente que também mudou muita coisa, não é? Na mentalidade das pessoas. Porque, por exemplo, para dar um exemplo, uma pessoa deficiente como eu, namorar com uma pessoa que não tem deficiência, já era uma situação anómala. Não era nada normal. E havia críticas. Subreptícias, críticas. Às vezes não chegavam aos nossos ouvidos, mas a gente também depois, nas entrelinhas, nas conversas, vai percebendo, não é? Depois de casado, pior ainda. Não é? Depois de casado, pior ainda. E eu sofri muito, mas a minha mulher sofreu muito também. Foi muito complicado. Foi neste período da sua recuperação que conheceu a sua atual esposa? Sim. Porque eu namorava. Tive uma conversa com a minha namorada e disse: vou acabar porque não aceito, porque assim, a minha namorada sabia como eu era normalmente sem estar numa cadeira de rodas. Eu chamo normal para a gente não estar para aqui com significados diferentes. Não. E, portanto, depois disso, ia ser um trauma, ia ser uma coisa complicada de fazer a vida. E então tinha que pôr um ponto final naquela situação. E custou muito, mas teve que ser. E nessas coisas sou decidido. Quando vejo que vai prejudicar o outro, isso não hesito. Depois foi uma vida normal, quer dizer, até ao ponto em que eu achei que devia criar uma empresa, porque tinha que trabalhar. Não era fácil arranjar emprego na minha condição.
Portanto, era difícil. E depois também porque a minha atividade como estudante não me permitia ir para algum local em que, como andava em engenharia, podia fazer muita coisa, mas não em cadeira de rodas. Isso era difícil. E depois também não continuei no curso porque não havia condições, mas também não continuaria porque essa atividade nunca me era permitida. Hoje talvez, hoje há muita teoria, hoje possivelmente era capaz. Agora naquela altura não. Existi. Depois criei uma pequena empresa, trabalhámos juntos nessa empresa e pronto, e fomos, mesmo assim, não era bem visto. Porque eu cheguei a ouvir coisas como esta. Chegar a pessoas conhecidas que tenham uma empresa e que a empresa estava assim, mais ou menos bem. Se tu tens uma empresa e consegues, eu também consigo, como quem diz, tu tens limitações. Como para criar uma empresa fosse necessário algum artifício físico, não. Era intelectual. Para criar uma empresa. Nós é que depois temos que nos mobilizar para fazer um sistema em que nos permita ter ajuda de outras pessoas e, quando é necessário, pedir essa ajuda e arranjar funcionários e capazes de nos poder ajudar. Mas isso temos que depois, isso para arranjar mecanismos, para dar a volta. Sabe que é muito difícil viver uma vida normal, em que era um atleta, vivia uma vida normal, fisicamente, era bom nadador, fazia muita praia, e depois de repente ficamos numa situação destas. E agora como é que vamos fazer? Vamos procurar adaptar-nos à sociedade e ao nosso estado físico para podermos enfrentar o dia a dia. Que marcas a guerra deixou em si e na sua família? Olha, na minha família é uma das coisas que eu hoje ainda penso nisso. Nós optamos intuitivamente e instintivamente por não falar no assunto. Nunca falamos. Hoje sei coisas que se passaram, mas não acho que foi uma irmã que me contou, mas vivemos tudo como a vida continuasse normalmente. E a vida continua normalmente. Não houve nada, não aconteceu nada. Estamos todos bem. É evidente que tive uma família fantástica. O pai morava numa moradia, fez o resto do chão a cabo, adaptou-a para mim, fiz um apartamento fantástico. Claro, tivemos essa sorte de ter essa ajuda. Que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Que a guerra deve ser evitada. Só em últimas circunstâncias é que isso deve acontecer, mas muito no limite e portanto, que devem evitar e procurar ajudar também os outros no sentido de ensiná-los que a guerra não é nada bom. E hoje, na guerra que existe hoje, as pessoas não só pensam quem está a ganhar ou quem está a perder, nunca pensam nos militares da frente, que vão ficar em cadeira de rodas, vão ficar amputados, vão ficar invisuais. Eu vi muita coisa. Eu cheguei a ver um invisual sem mãos. Portanto, eu vi muita coisa. E um invisual sem mãos é um... Sr. Álvaro, como é que gostaria de ser recordado? Não, de maneira nenhuma. Não tenho... Nunca pensei nisso, ser recordado por nada. Agora, se me disserem assim, o meu exemplo serviu para alguma coisa? Sim. Serviu que uma pessoa em cadeira de rodas pode depois fazer uma vida entre comas normal, pode vir a ser, pode arranjar um emprego, hoje é mais fácil, com os computadores e tudo é mais fácil, e também pode ser empresário, se tiver boas ideias e achar que é capaz intelectualmente de construir alguma empresa. Eu acho que isso que é sempre bom. E depois, no dia-a-dia, as pessoas têm que tentar adaptar-se. Porque assim, é mais fácil nós adaptarmos à sociedade que a sociedade se adaptar a nós. E nós depois é que temos que dar as dicas aos restantes para perceber como é que vão lidar connosco. E penso como é que nós conseguimos transformar a sociedade, porque nós ajudamos imenso. A nossa geração, em que os deficientes ajudamos imenso. Nós lutamos para que houvesse rampas nos passeios. Rampas não, passeios rebaixados, antes havia rampas. Que os restaurantes tivessem acesso, que os restaurantes tivessem casa de banho para deficientes, que os elevadores tivessem uma normativa em que fossem capazes de levar uma cadeira de rodas, porque a maioria não eram. Ainda hoje também, há alguns que não são. O empreiteiro foge sempre, porque o elevador tem que ter uma determinada dimensão para quebrar uma cadeira, no mínimo. E a maioria das vezes não tem.
Às vezes tem que se tirar os patins para entrar no elevador. As portas da casa de banho, isto tudo nós lutámos por isso e conseguimos. Gostaria de acrescentar algo que não foi perguntado? Sim. O que é que foi a minha vida civil depois disto? Isto acho que é muito importante porque acho que o meu exemplo pode ser... Há exemplos melhores que o meu, com certeza. Há piores, mas o meu exemplo foi bom porque criei uma empresa. Depois fui convidado para ir para um centro da Sonai, centro comercial, e a partir daí as coisas foram crescendo. Cheguei a ter 8 lojas de restauração. Veja, eu estava a ter um curso diferente. E como é que eu fui parar a restauração? Porque foi a minha perspicácia. A determinada altura eu vejo que vender determinados produtos é rentável. Vejo porque frequentei. Ainda não havia nenhum centro comercial, só havia o de Cascais. Aqui fui segundo, em Guimarães. Mas eu já ia lá e já andei sempre a ver como é que eles funcionavam. E eu achava que se montasse uma coisa em Guimarães, estava sempre ansioso que viesse um centro comercial, pronto, pensei que nunca vinha, mas acabou por ir. E a partir daí foi sempre um crescendo. Abri lojas no Guimarães, tive 3 lojas, no Norte Shopping tive 2, no Maia Shopping tive mais 2, e foi assim que as coisas evoluíram. Felizmente correram bem, foi muito bom. Muito obrigada pela sua partilha. Nada, tive muito gosto. Estarei sempre disposto a trabalhar convosco neste sentido. Fazer esclarecer as pessoas e, ao mesmo tempo, colocar-lhes o futuro melhor quando se está numa situação destas. Obrigado.